Salve, batedor de escanteio, você aí deve estar me estranhando, o que eu tô fazendo aqui? Hoje não é dia de escanteio cult, você não viu isso na thumb? Cadê aquele baixinho musculoso bonito que geralmente apresenta esse quadro? Pois é, a gente resolveu dar uma folga aí pro Danilo essa semana e a gente presumiu que tava tudo bem substituir por mim, porque o vídeo que eu fiz sobre o Borré vocês aparentemente gostaram, então espero que vocês não detestem tanto esse daqui. Saco vocês, gente. E o que a gente vai falar hoje? Bom, você que não viu ou não sabe, a gente um tempo atrás fez um vídeo com as melhores contratações feitas pelo nosso querido Vanderlei Luxemburgo. A gente sabe que o Luxa no Brasil foi um dos primeiros a ter essa função no meio de manager. Sabia não? De procurar jogadores no mercado, indicar para a diretoria e poder contar com eles no time. A gente sabe também que no Brasil nem sempre funciona tão bem assim, né? Geralmente a diretoria, inclusive, vai atrás de jogador sem nem consultar o técnico, depois ele fica encostado no time. Mas quando você é um treinador que tem crédito, que tem um projeto que a diretoria confia, é comum que pelo menos eles consultem você antes de contratar ou até peçam indicações. Então por isso a gente resolveu trazer aqui outro top contratações de outro técnico com muita história aqui, talvez inclusive o único que bata de frente com a história do Luxemburgo, que é o Luiz Felipe Scolari, o Filipão. O bigodudo tá velhinho, mas tem muito crédito aqui no Brasil. Então a gente vai fazer novamente aqui um top 7 contratações agora do Filipão, mas fica atento no critério, não são os 7 melhores jogadores que o Filipão contratou ao longo da carreira dele, não é isso. O que a gente vai avaliar aqui são os 7 jogadores que mais renderam com base num preço razoável, ou seja, a gente não vai olhar pura e simplesmente a habilidade do jogador, mas principalmente o custo-benefício dele. Vai ficar mais fácil de entender na prática, então vamos começar logo. E a gente já começa com uma contratação de altíssimo nível. Para quem não sabe, aliás, o Filipão já treinou um time europeu. No caso foi o Chelsea em 2008 e 2009 por um curto período de tempo. E logo depois que ele foi anunciado, também foi contratado o meio-campista Deco. Ele teria chegado ali por cerca de 10 milhões de euros, na época era mais ou menos 25 milhões de reais. Hoje em dia não parece tanto, mas na época também não era tão pouco. O Deco vinha de uma ótima passagem pelo Barça, mas ele já estava com 30 anos, ou seja, o auge dele já estava passando. Mesmo assim, o Deco teve um bom começo no Chelsea, principalmente quando o Filipão ainda estava no comando. Depois, o Deco teve uma fase ruim, perdeu espaço na equipe, especialmente depois que o Filipão saiu. Com a saída do Filipão, inclusive, o Deco ameaçou sair, quase saiu do time, mas o novo técnico contratado para comandar o time londrino, que foi o Carlo Ancelotti, convenceu ele a ficar e ele se tornou uma peça importante naquela equipe que foi campeã da Premier League na temporada de 2009 e 2010. Ou seja, essa passagem do Deco no Chelsea serviu ali como um sprint final da carreira europeia dele, isso porque a gente sabe, logo depois ele veio jogar no Fluminense aqui no Brasil, mas então ele ainda conseguiu render o que ele achava que dava para render na Europa nesse tempo no Chelsea, tudo graças à confiança que o Filipão depositou nele. E para a sexta colocação, a gente volta aí uns 10 anos no tempo, para a primeira passagem do Filipão no Palmeiras, inclusive uma passagem muito vitoriosa e cheia de contratações importantes. A que a gente vai destacar agora é do zagueiro Júnior Baiano, que tinha 28 anos quando foi contratado pelo Palmeiras do Flamengo em 98. Para ter o Júnior Baiano, o Palmeiras pagou 4 milhões e meio de reais, mais o passe do lateral Pimentel, que valia 2 milhões de reais. O Júnior Baiano chegou e já assumiu a titularidade, inclusive formou uma dupla de zaga muito boa com o Roque Júnior. E ele esteve nas conquistas da Copa do Brasil de 98, a Copa Mercosul de 98 e o mais importante de todos, a Libertadores de 99. O Júnior Baiano, além da solidez defensiva, ele também era um zagueiro artilheiro, inclusive ele foi o artilheiro do Verdão na campanha campeã da Libertadores. Ele marcou 5 gols naquela competição. Já no finzinho de 99, ele foi contratado pelo Vasco por valores que não foram divulgados. Fala a fonte! Fala de onde veio! Fala de onde veio! Estão falando com um cara sério aqui dentro! Mas no pouco tempo que ele esteve no Palmeiras, ele arrebentou, ou seja, valeu demais o custo-benefício. Tá, essa próxima posição é uma contratação cara, mas a gente já explica qual que foi a lógica. Primeiro, tem que relembrar também, para quem não sabe, o Filipão teve uma passagem de muito sucesso pela China, pelo clube Guangzhou Evergrande. E em 2015, quando o Filipão chegou, também chegou no time o meio-campista Paulinho, contratado por 48,4 milhões de reais. E essa foi aquela contratação de confiança do técnico mesmo, porque o Paulinho já tinha sido uma peça importante do Filipão
na seleção brasileira e chegou ali para comandar o meio-campo do clube chinês. Sim, você percebeu, o valor da contratação dele foi bem alto. Porém, a gente tem que entender que é uma contratação muito mais recente, 2015, né? Ou seja, os valores altos já eram uma realidade do mercado da bola. E também para entender por que valeu tanto a pena, a gente tem que voltar um pouco no tempo para 2013, quando o Tottenham comprou o Paulinho do Corinthians por nada menos do que 53 milhões de reais. Ou seja, quando ele chegou no clube chinês, ele chegou por menos. Apesar de que ele estava desvalorizado porque teve uma passagem apagada pela Inglaterra. Só que na China o Paulinho arrebentou. Ele ganhou de tudo lá, ganhou 2 ligas chinesas, uma Copa da China, 2 Supercopas da China e ainda por cima a Liga dos Campeões da Ásia. Tanto que ele é considerado um ídolo do Guangzhou. Inclusive ele já saiu do time, mas já voltou. Mas o principal desse negócio que torna ele tão bom é a valorização que ele teve quando ele saiu da China. Em 2017, o Barcelona comprou o Paulinho por 151 milhões de reais. O 4º jogador mais caro da história do Barça. Acima de tudo, isso aqui que aconteceu aqui é caso de Polícia Federal, FMI, alguma coisa. Ou seja, além dele ter rendido muito no Guangzhou, ainda deu para lucrar muito com a venda dele, ou seja, não tinha como deixar o Paulinho de fora dessa lista das contratações do querido Scolari. E agora vamos para a mais recente de todas e ao mesmo tempo voltar para o Palmeiras, só que dessa vez é a 3ª passagem do Filipão pelo Verdão, que foi entre 2018 e 2019. Em julho de 2018 chegou no Palmeiras um zagueirinho paraguaio aí, não sei se você conhece ele, um tal de Gustavo Gomes. Ele veio do Milan num empréstimo de 1 ano, no qual o Palmeiras pagou 6 milhões de reais. Se você não se lembra, o Palmeiras do Filipão desse ano tinha 2 times, um que era o time titular para jogar os mata-matas, e outro que era um time reserva que disputava o Brasileirão. Só que esse time reserva ganhou o Brasileirão. O Gomes foi titular nesse time reserva campeão do Brasileirão e foi um dos destaques do time, muito seguro e firme lá na zaga. Tanto é que ele ganhou a confiança do Filipão e jogou também as semifinais da Libertadores, aquelas que o Palmeiras perdeu. Ainda sob o comando do Filipão, o Palmeiras contratou o Gustavo Gomes em definitivo por 19,2 milhões de reais. E mesmo depois da saída do Bigodudo, ele ainda ganhou Paulista, Copa do Brasil, Libertadores. Eu acho que já dá para dizer com tranquilidade que o Gomes é um dos maiores ídolos dessa história recente do Palmeiras, inclusive eu diria um dos maiores ídolos estrangeiros que o Verdão já teve. Não foi um dos mais baratos, mas não tem como reclamar desse negócio, foi muito bom. Ídolo recente, Gustavo Gomes, 4º lugar da lista. Chegamos no nosso pódio e agora tem mais Palmeiras e mais paraguaio na lista. Voltando agora para a primeira passagem do Filipão no Palmeiras, também em 98, o Palmeiras trouxe o lateral Arce do Grêmio, pagou 3 milhões de dólares, mais o passe do zagueiro Rodrigo, mais o empréstimo do atacante Maurílio. O Filipão, vocês sabem, já tinha sido treinador do Grêmio, inclusive no Grêmio ele trouxe o Arce para ser titular daquele time que ganhou muita coisa, principalmente a Libertadores. Ou seja, já tinha sido um ótimo negócio do Filipão, mas no Palmeiras foi ainda mais. Ele ganhou Copa do Brasil 98, Copa Mercosul 98, inclusive o gol do título foi dele. Também ganhou a Liberta 99 como destaque do time. Além de um lateral excepcional, ele ainda cobrava falta como ninguém. Ele esteve no elenco do time que foi vice-campeão da Libertadores em 2000. Inclusive você pode conferir essa história no Na Trave que a gente fez sobre o Verdão. Também ganhou Copa dos Campeões, Torneio Rio-São Paulo. Só tem uma manchinha aí na história dele. Ele estava também no elenco que foi rebaixado para a Série B do Brasileirão em 2002. Mas não deixa de ser um grande ídolo do Palmeiras e também um dos maiores estrangeiros que já passaram pelo time. Inclusive dá uma briga boa aí, hein? Quem será que é mais ídolo do Palmeiras, o Arce ou o Gomes? O qual deles é melhor? Bom, pelo menos com relação à contratação, a gente colocou o Arce um pouquinho acima do Gomes pelo custo-benefício dele. Vamos lá, vamos continuar, tá acabando, mas tem muita coisa boa ainda. Paulo Nunes, revelado no Flamengo, era reserva no time quando foi garimpado pelo Filipão, técnico do Grêmio, em 95. Ele logo se formou no time titular e foi fundamental em diversas conquistas do Imortal. Para você ter uma ideia, entre 95 e 97 ele ganhou 6 títulos, 2 gaúchos, uma Copa do Brasil, um Brasileirão, uma Libertadores, além da Recopa. Ele foi fundamental em todas as conquistas, inclusive fez gol na final da Liberta, um grande ídolo do Grêmio. Mas o melhor de tudo dessa contratação são os valores. Quando ele chegou foi num empréstimo envolvendo uma troca ali com o zagueiro Aguinaldo, e para o Grêmio trazer em definitivo precisou pagar 700 mil dólares. Para você ter uma noção, quando ele foi contratado pelo Benfica em 97, foi por 10 milhões de dólares. Deixa esticar, estica. Estica.
Senão não vamos conseguir. Põe as mãos mais curtas, as mãos mais próximas. Vale dizer também que quando o Filipão comandou o Palmeiras, depois ele também contratou o Paulo Nunes. Dessa vez não foi tão barato, ele teve que pagar 6 milhões de dólares, mas ele também ganhou Libertadores, também virou ídolo lá, ou seja, também foi um ótimo negócio e vale a pena mencionar, mas o melhor de todos foi com certeza esse do Grêmio, quando ele ainda era bem novinho. Quem foi o primeiro colocado na nossa lista sobre o Luxemburgo? Bom, você que foi lá conferir no começo do vídeo quando eu falei, sabe que foi o Alex Cabeção, na época que ele jogou no Cruzeiro. Pois é, aqui novamente ele consegue a primeira colocação, dessa vez pela passagem dele no Palmeiras. Ele chegou em 97 por 3,4 milhões de reais dentro do Curitiba, quando o Filipão era o técnico do Verdão. E aí no Palmeiras ele destruiu, arrebentou completamente, craque de bola, ganhou tudo, todos aqueles títulos que a gente falou, Copa do Brasil, Mercosul, destaque absoluto do Palmeiras na Libertadores de 99, amassou o River Plate nas semis, levou o time para mais uma final de Libertadores em 2000, ainda ganhou o Rio São Paulo, ele era muito bom mesmo. Deve ter sido isso, o êxtase. Ele deve ter gozado. Já quando a Parmalat retirava os seus investimentos do Palmeiras em 2000, ele saiu para o Parma pelo preço de 16 milhões de dólares, ou seja, por cima ele valorizou bastante, rendeu bem para os cofres do Verdão. Não tinha como ser diferente, ele foi a melhor contratação do Filipão, um dos maiores craques, maiores ídolos vitoriosos da história do Palmeiras. Parabéns, Alex Cabeção, a melhor contratação da história do Filipão e também do Luxemburgo. Mas, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um pouco trabalhoso achar esses valores de negociações mais antigas, então para fortalecer esse trabalho nosso, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, manda pro seu amigo que é fã do Filipão, que gosta desses caras que a gente comentou aqui. Diga aqui nos comentários o que você achou, se você gostou do vídeo, se tem algum outro treinador brasileiro que você gostaria que a gente fizesse uma lista parecida. Encarecidamente. Eu espero ter substituído bem o Danilo, espero ver vocês em breve, mas por hoje é só isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo de qualidade quase nada duvidosa. Fui!